Buenas, por que pessoas burras têm sucesso, têm prosperidade, e você que é inteligente tem essa sensação de que não sai do lugar? No vídeo de hoje, eu vou te explicar os principais pontos do porquê você tem essa sensação. E a primeira delas é o seguinte: pessoas inteligentes têm uma natureza analítica, ou seja, você percebe nuances nas interações humanas, no ambiente, ou nos próprios conteúdos que você estuda que as outras pessoas não percebem. Isso é uma armadilha muito perigosa pelo seguinte: antes de você tomar qualquer ação, você se prepara em demasia no campo teórico. Então você sempre está com aquela sensação de que não está preparado. E isso, aliado a essa natureza analítica, faz você ficar observando por muito tempo as ações das outras pessoas. E isso te coloca numa situação na qual você não age de fato no mundo físico, no mundo concreto. Você é um mero telespectador. Você fica vendo o que as pessoas fazem de bons erros e acertos, e nisso você vai alimentando aquele ego pelo seguinte: esse pensamento vem em mente, eu faria melhor, mas a questão é o seguinte, você nunca faz, você não sai do lugar. Então, enquanto as outras pessoas estão de fato fazendo obras no mundo físico, você está de braços cruzados, lendo mais um livro, assistindo mais um curso, perdendo tempo com mais uma série, achando que não tem as ferramentas necessárias para lidar com isso. Enquanto aquela pessoa que você julga ter uma qualidade cognitiva intelectual baixa, ela está tendo ações e ela está tendo feedback disso, porque ela tem muita velocidade. E a gente vê essa situação de uma forma muito comum no meio digital, na internet, principalmente no marketing digital. Muitas vezes você se pergunta, por que aquela pessoa ela não é tão inteligente, ela não fala tão bem, mas ela tem mais sucesso, ela tem mais relevância e talvez ela tenha uma situação financeira melhor. Pelo seguinte, essa pessoa não tem medo de errar. Essa pessoa não perde muito tempo se preparando mentalmente ou intelectualmente para fazer tal tarefa. Ela faz as coisas e quanto mais ela faz, ela vai colecionando erros e acertos, ela vai refinando aquilo. Enquanto você fica naquela ilusão de estar estudando para algo, mas de fato nunca vai para o campo da ação. Então, aquela pessoa, ela vai ter muito feedback. As pessoas, elas subestimam quanto tempo vai levar até você ter uma certa relevância, até você conseguir masterizar uma atividade. Você acha que isso acontece por osmose, que só de ficar consumindo conteúdo você já vai fazer aquilo melhor. Mas é mentira. Tem aquele paradoxo que quantidade não quer dizer qualidade. Eu concordo. Mas quanto mais você faz determinada coisa, mais indícios de acertos você vai ter ao longo do tempo e consegue refinar aquilo. Porque senão acontece o seguinte: como você é uma pessoa inteligente, presumo eu, você tem essa capacidade analítica aguçada. Então você começa a perceber nas pessoas características que você gostaria de ter, mas você não tem. Talvez isso ocorra pelo seguinte: tu deve estar hoje fazendo uma atividade que ela entra em dissonância com a tua natureza, entende? Porque vai ter atividades que aquela pessoa faz que para ela não é necessariamente trabalho. É trabalho, talvez ela possa monetizar aquilo, mas ela sente um certo prazer em realizar aquilo. Não o tempo inteiro, certo? Porque mesmo você amando o trabalho que você faz hoje, vai ter diversas tarefas nas quais você não gosta muito de fazer, mas tem que fazer. Mas aquela pessoa consegue fazer aquela atividade por um longo período de tempo. Ela consegue suportar aquilo. No final das contas é isso. Você deve buscar uma atividade na qual você consiga suportar o maior tempo possível fazendo. Esse é um dilema muito comum, porque as pessoas acham que trabalho e vocação refere-se apenas àquilo que você sente prazer de fazer. Isso acaba entrando numa outra esfera que acaba atrapalhando até mesmo os hobbies daquela pessoa, porque tudo que ela vai fazer, ela quer ter performance. A pessoa começa a correr, ela já quer baixar o pace. A pessoa começa a fazer jiu-jitsu, ela já quer finalizar na primeira sessão, na primeira aula. A pessoa começa a academia, em um mês ela já quer estar com um físico exuberante. E as coisas não ocorrem dessa forma. O hábito, ela é uma rede neural. Antes de tudo, é uma questão psicológica, uma questão fisiológica. E demora tempo para formar essas novas redes. Porque do ponto de vista energético, é confortável você estar na situação que está hoje. Por isso que é comum, vemos homens com 40 anos dormindo no sofá da mãe e a mãe cozinha e faz tudo para ele. Muitas vezes
isso é forjado pelo hábito. Passou tempo demais fazendo aquilo que ele já não consegue vislumbrar uma outra alternativa, uma outra maneira, porque aqueles caminhos neurais já estão enraizados, então ele vive no modo automático. E geralmente, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Geralmente, as coisas desandam, acontece alguma merda na tua vida quando você está nesse modo automático. Estou no trabalho, daqui a pouco estou na frente da pessoa que eu gosto, meu namorado, minha namorada, e daqui a pouco já é hora de dormir, daqui a pouco você acorda e já passou 6 meses, passou um ano. Então a vida, ela vira esse bloco maciço que os dias e os meses são iguais. Você não consegue fazer uma distinção. Por exemplo, em abril eu estava fazendo tal coisa, estava procurando um apartamento, em maio eu já estava em outra situação. Você não consegue fazer essa distinção porque é tudo um bloco maciço, é tudo igual. Porque você está vivendo nesse modo automático. E quanto mais você junta essas duas particularidades de viver no modo automático e ficar racionalizando antes de fazer as coisas, aquele sentimento de inveja que eu falei, aquele egoísmo vai sendo alimentado. Vai sendo alimentado. Porque, olha que interessante, na era medieval, o símbolo arquétipo da inveja ou do egoísmo geralmente era representado por uma mulher que ela tinha as mãos ou os pés roídos. Ela roía os próprios pés e as próprias mãos. O que isso significa em termos simbólicos? Que o invejoso, a pessoa egoísta, ele vive remoendo pensamentos e sensações, ele fica se corroendo por dentro. Essa frase é muito comum, certo? E ele acaba destruindo os meios que ele tem de interação no mundo físico. Ele rói os pés, ele fica sem locomoção, sem ação, sem avançar, e ele rói as mãos, que é o meio na qual a pessoa tem contato com o mundo, tem esse contato sensorial com o mundo, de modo simbólico. Então essa pessoa não sai do lugar, ela passa a enxergar apenas o que a outra pessoa está fazendo. E olha que interessante, tem um livro que... esse aqui, só um minuto. Esse aqui, o Almanaque de Naval Raficante, sei lá o nome disso, que ele tem uma das melhores observações sobre inveja que eu já li na vida, que é o seguinte, que geralmente quando tu inveja a vida de uma pessoa, tu inveja apenas um pequeno aspecto, apenas um fragmento. Por exemplo, o que você pensa? Eu gostaria de ter o dinheiro daquela pessoa. Entende? Só que é o seguinte, você trocaria a tua vida no ato pela vida da outra pessoa? Você viveria a vida dela? Você trocaria teu namorado, tua namorada, você trocaria teus pais, você trocaria toda a tua vida? Porque você está vendo só uma casca superficial do que seria a vida daquela pessoa. Você não está vivendo de fato, você não sabe o que se passa. Veja, olha que interessante. É difícil lidar com os próprios pensamentos. É ou não é? É uma tarefa gigantesca. É uma tarefa messiânica lidar com os próprios anseios, com as próprias frustrações, com nossos sonhos. E você ainda vai querer adivinhar o que a outra pessoa está pensando. Você não tem controle nem sobre si e ainda quer adivinhar como que a outra pessoa se sente. Se eu tivesse tal aspecto da vida daquela pessoa, eu seria mais feliz. É mentira. Isso também cai naquela questão fisiológica que eu mencionei antes. Porque o teu corpo, ele quer previsibilidade. Ele não quer gastar energia, ele não quer gastar calorias. Porque fisiologicamente, o teu corpo, ele ainda está na savana africana lutando pela sobrevivência. Ele ainda não concebeu, ele não está acostumado ainda que as facilidades que nós temos hoje, que você consegue pedir comida pelo celular, no iFood, que você faz tudo pelo controle remoto, que você não se locomove. Então nós ainda estamos naquele modo luta ou fuga. E quando você começa um novo empreendimento, começa a estudar, começa a montar um novo negócio, ou praticar um novo esporte, ou seja, você busca masterizar uma nova atividade, fisiologicamente ocorre uma revolta. O que esse cara pensa que é pra estar gastando minhas preciosas calorias? Eu tô aqui preocupado em sobreviver, e esse cara tá gastando calorias de um modo desnecessário. Quem você pensa que é? Então só um pouquinho que eu vou te sabotar. Então começam a despertar sentimentos de desconforto, de dor e de desânimo. Mas você pensava que era preparado e apto e não é. Então, o teu ego e o teu sistema fisiológico vão tentar te sabotar de toda forma. Você vai pensar o seguinte, eu não estou tão preparado quanto eu pensava que estava. E isso causa muita dor e desconforto. E o ser humano vai querer escapar disso. Ele vai ativar aquele modo luta ou fuga e você vai deixar de fazer aquilo. Então, mais uma vez, você abandonou um projeto por puro medo da dor e do desconforto.
Agora presta atenção no que eu vou te dizer, porque o ouro está aqui. Para sair desse estado, a primeira coisa que você precisa desenvolver como virtude é a humildade. Admitir que você não sabe tanto quanto pensava, isso é comum. Que a tua inteligência sem ação vale menos do que o erro de quem tenta. Você tem que entender que a maturidade, que a inteligência são aspectos treináveis. E eles só ocorrem quando você se coloca em movimento. É um aspecto físico também, por isso que dói tanto. Você sente uma dor física quando busca aprender algo novo. O corpo precisa se mover para que a mente se transforme. Então é o seguinte, se você é inteligente e sente que nada acontece, sente que você não prospera, talvez não seja azar, seja orgulho. Porque quem não age no mundo físico adoece. Você vira um prisioneiro da própria mente, projetando cenários, ao mesmo tempo que você vai alimentando aquele sentimento de inveja. E se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, eu posso te ajudar a transformar essa lucidez em movimento. O link para o meu processo terapêutico está aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai falar diretamente comigo e eu te explico como é que funciona a minha mentoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo.